Vale do Silício, a região mais inovadora e futurista do planeta. Junto com um grupo de empreendedores brasileiros, vamos conhecer como é feita uma viagem de imersão nesse incrível lugar, sede das marcas mais valiosas da atualidade. Passear na 101, que é a estrada que liga São José a São Francisco, é como você olhar os tickers do Nasdaq. Você vê Intel, você vê Yahoo, você vê Google, você vê Facebook, você vê várias empresas que escreveram a história dessa região, né? Esta grande jornada de conhecimento acontece durante uma semana de intensa programação, com uma grade de atividades extremamente enriquecedora. Instalados em uma confortável mansão em San José, o grupo fez diariamente visitas às cidades próximas para entender em profundidade como funciona o modelo mental tão inovador do Vale do Silício. Toda a vivência no Vale do Silício é conectar as pessoas à inovação, onde as pessoas vão assim aprender, vão participar e ter experiências com todo aquele mundo que pra gente, de uma certa forma, é um pouco distante. Mais do que empresas inovadoras como o Facebook, aqui no Vale do Silício existe uma mentalidade singular, uma forma própria de fazer negócios e gerir ideias como nenhuma parte do mundo. Na imersão fazemos mais de 20 atividades, entre elas visitas a empresas, dinâmica de grupo e jantares de networking. Visitamos museus, experimentamos momentos de descontração, conhecemos novas aplicações e até almoçamos em restaurantes com atendimento robotizado. Conversamos com líderes visionários que ditam a rota da inovação e contam como pensar fora da caixa em um mundo hiperconectado. Ideias não valem nada. Aqui, acredita-se que as ideias não valem absolutamente nada. O que conta mesmo é a execução. E para fazer isso, é necessário ter muito talento, manter a persistência e acreditar profundamente no objetivo. Não importa o seu passado, vamos dizer, né? O que importa é o que você está fazendo, né? Então, a sua formação é importante, sim, mas o que você está fazendo, as conquistas, a diferença que você está fazendo, o impacto que você está fazendo no mundo é que abre os olhos para as pessoas e as pessoas te dão valor, né? O que fez diferença aqui? Eu consegui validar a minha proposta aqui e no Brasil eu não consegui validar. Então lá eu não consegui chegar num modelo de negócios que fizesse sentido para sustentar uma empresa, para ser uma empresa de sucesso. O foco total. Por conta da supercompetição, as startups do Vale adquiriram o chamado hiperfoco, que faz com que elas se dediquem em resolver problemas grandes da maneira mais simples possível, sem inventar muita moda. We basically, okay, this is a good idea. Let's incubate, but then in the incubation period should not be too long. It might be only 3 to 6 months. During that time, you need to give the entrepreneur and the innovator full focus on this. Esse foco total, em tudo, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso estrondoso no Vale do Silício. So give him a budget or her a budget to really focus on it, to lift them out of the normal business. Credibilidade. Exercitar a cultura de compartilhamento de informações e networking é fundamental. Aqui, é relativamente fácil reunir-se com alguém importante, como um presidente ou um alto executivo. Bom, relacionamento é o que alimenta o Silicon Valley em geral. Então você vê que os engenheiros aqui eles se encontram em eventos o tempo todo. Então, você precisa montar uma loja, uma tapeçaria aqui. A gente já fez investimentos em questão de 2 dias, assim, conversou com ele um dia, no segundo dia ele já estava aberto a receber um investimento nosso, a gente depois mandou só o term sheet e tudo mais, todos os detalhes. Depende muito da empresa, depende muito do momento que eles estão e etc.
liberdade. No Vale, acredita-se que empreendedores, acadêmicos, cientistas e funcionários precisam se sentir livres para as ideias aflorarem naturalmente, para acontecer a inovação e o questionamento. Se vocês repararem, as pessoas elas vão andando assim em duplas normalmente, conversando. Então são os one-on-ones. Pra você não ficar dentro de uma sala, aquela coisa formal, não sei o que, não, vamos andar. E dizem também que quando você está andando, você está estimulando mais o cérebro e você se torna uma pessoa mais produtiva. O papel nosso aqui é dar as ferramentas para que a empresa possa alcançar o objetivo. Algumas querem investidores, outras querem simplesmente crescer as vendas, outras querem desenvolver novos produtos. Então, dependendo da empresa, ela vai ter um objetivo diferente. Mas nós vamos dar as ferramentas para que elas tentem alcançar esses objetivos da melhor maneira possível. Eles precisam ter a certeza de que suas criações podem impactar o mundo de forma positiva. A tecnologia só vai se tornar mais e mais e mais poderosa e vai fazer cada vez mais e mais e mais parte da nossa vida. Muita gente aceita isso e entende como é que eu vou me comportar nesse mundo, porém tem muita gente que não aceita isso. O problema é não aceitar, isso é uma tendência, fingir que não vê, que não é com ele, e são essas atitudes que têm se mostrado nos últimos anos cruciais para o desaparecimento de alguns negócios. Aprender com o erro. Aqui é muito comum os empreendedores admitirem abertamente seus erros e o que aprenderam com eles. O fracasso faz parte do dia a dia do Vale do Silício. E justamente por ter esse mindset diferente aqui no Silicon Valley, onde as pessoas estão super dispostas a dar um feedback, a falar sobre o seu produto, a trocar ideias sobre as experiências, então essas startups que vêm para cá, eles têm essa possibilidade de validar modelo de negócio, validar processo, validar serviços. Enquanto a maior parte das culturas considera o erro vergonhoso, por aqui ele é parte natural do processo, uma vez que o pressuposto para a inovação é o teste. Se o erro nunca aconteceu, é porque nada novo ainda foi tentado. Investir em pessoas. Não existem soluções inovadoras sem pessoas inovadoras. A cultura de inovação é fortemente apoiada no capital humano. I think Brazilians are some of the most resourceful people on the planet. I mean, just the way that things take place in Brazil, the communication between people, it's a lot more resourceful, I guess is the word. But they can build a lot with very little. You know, it's an amazing culture. But they have great ideas, you know. So if they can establish a network and a presence here, or maybe just bring these ideas and the way that we do things here back to Brazil, they can start helping the system grow. Profissionais qualificados são capazes de pensar em ideias originais e colaborar para a competitividade da empresa. Eu estou aqui há 2 anos, né, e para mim foi realmente uma chacoalhada geral para poder identificar realmente o que eu quero fazer, né, para a minha vida, o que eu gosto de fazer e com o que eu realmente me identifico. Compartilhar. Empreendedores compartilham informações livremente e sem medo de serem copiados, exatamente por acreditarem que a ideia é apenas o começo. Isso pode soar como suicídio empresarial para muitos, mas é bastante comum no Vale do Silício. Você pode trocar muita ideia, você pode realmente desafiar alguns conceitos que você tem e de conversar com pessoas. O networking aqui no Vale é uma coisa que funciona de um modo fantástico. O brasileiro Michel Castaldelli contou ao nosso grupo que quando chegou aqui, estranhou num primeiro momento essa prática de compartilhamento. Que a princípio a gente não percebe, porque você chega aqui, é um lugar um pouco rural, assim, principalmente para quem vem de uma área super urbana como São Paulo, né? Então a sensação é, eu estou mudando para um ambiente mais rural, assim, não tem realmente grandes prédios, mas as coisas estão acontecendo, apesar de não dar essa impressão, sob a superfície o movimento é grande, né? Quem participou da imersão ficou impressionado e concorda que o compartilhamento é a chave para uma ideia prosperar.
Hoje, em mercados normais, uma boa ideia, por exemplo, é tido como um segredo industrial que não pode ser dividido, compartilhado. E lá, pelo contrário, eles partem do princípio de uma ideia compartilhada, como é que você consegue aplicar isso, que para eles é o principal desafio. As missões desenvolvidas pela SiliconValley.com.br acontecem periodicamente durante todo o ano. E uma grande vantagem para os brasileiros: as atividades são totalmente faladas em português. Como que o processo de design e inovação... Diferente do que muita gente pode pensar, estas viagens não ficam restritas a profissionais da área da tecnologia. A gente teve casos de gestores comerciais que tiveram mindsets novos lá e adaptaram a sua estrutura comercial com inovação, e a receita, o resultado que eles tiveram foi muito expressivo.